pessoal, Prof. Lucas Matemática Fire aqui com vocês. Hoje nós vamos resolver gráficos da função afim, certo? Ou gráficos da função do primeiro grau. Vamos fazer dois gráficos aqui. Primeira função g de x, que pode ser escrita f de x, h de x. G de x é igual a 3x mais 4, certo? 3x mais 4 é a nossa função. Ela é g de x, que é igual a 3x mais 4, certo? Primeiro vamos resolver essa função, a parte gráfica, vamos entender. Ó, lembrando, né, que a f de x é igual a ax mais b, certo? Então o a, que é o coeficiente angular, é o termo que acompanha o x. Quando o a é positivo, vamos colocar aqui, quando o nosso a ele é maior que zero, nós temos o gráfico com uma reta crescente, certo? E quando o nosso a é menor que zero, ou seja, negativo, temos uma reta decrescente. Então vamos resolver primeiro um gráfico com o a maior que zero, no caso aqui o a é 3, e o b é o coeficiente linear. Coeficiente linear é o 4. Vamos entender o que é o coeficiente angular e o coeficiente linear. Vamos fazer a parte gráfica, lembrando que tem como fazer o gráfico sem atribuir valores para o x para encontrar o g de x. O g de x aqui é o y, certo? Temos os valores do x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos encontrar o seu par ordenado, que é o y, para nós traçar o gráfico, a reta da nossa função, certo? Também tem como igualar a nossa g de x a zero e achar a raiz. O que é a raiz? O resultado do x. O resultado do x encontrado pode também ser marcado no plano cartesiano, e o outro ponto no eixo do y é o coeficiente linear, que no caso aqui é o b, certo? O 4 aqui é o coeficiente linear. A reta vai cortar o eixo do y no ponto 4. E no eixo do x vai cortar na raiz, quando nós igualarmos a zero e encontrar o valor do x. E também nesse formato de atribuir valores para o x para encontrar o y. Então a nossa função está aqui, 3x mais 4. Primeiro valor do x é menos 2. Então vamos ter 3 vezes menos 2 mais 4. Não podemos esquecer que o 3 é positivo. Mais vezes menos é menos, 3 vezes 2, 6, mais 4 é igual. 3 vezes 2, 6, e mais com menos é menos. Agora vamos resolver a adição e subtração de números inteiros. Ó. Menos 6 mais 4, subtrai e conserva aqui o sinal do maior, vamos ter menos 2, certo? Então, quando o nosso x é menos 2, o nosso g de x, que é o y, também vai ser menos 2. E assim temos que fazer em todos os valores, na mesma função, 3x mais 4, substituindo o valor de x por menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E encontrando seus pares ordenados para marcar no plano cartesiano, certo? Então temos aqui o primeiro valor. O segundo valor, x é menos 1. A mesma função, 3 vezes menos 1 mais 4. Mais vezes menos é menos, 3 vezes 1 é 3 mais 4. Menos 3 mais 4, subtrai e conserva o maior, vai dar 1 positivo. Então quando o x é menos 1, o nosso y, que é a g de x, é 1 positivo. Agora vamos lá, quando o nosso x é 0, 3x mais 4, lembrando que sempre na mesma função. Então vamos ter 3 que multiplica 0 mais 4. 3 vezes 0 é 0, mais 4, vai sobrar o 4. Então quando o nosso x é 0, o nosso g de x, que é o y, é 4. Próximo, quando o nosso x é 1, 3, a mesma função. 3 vezes 1 mais 4. 3 vezes 1 é 3, mais 4 é 7. Certo? Então, quando o nosso x é 1, a nossa g de x, que é o y, é 7. Próximo e último. Quando o x é 2, mesma função. 3 vezes 2 mais 4. 3 vezes 2 é 6, mais 4, 10. Então, quando o nosso x é 2, a g de x, que é o y, é 10. Pronto. Temos os pares ordenados aqui do x com o y. Agora vamos jogar no plano cartesiano. Lembrando que o nosso a é maior que zero. Então vamos ter uma reta crescente nesse gráfico, certo?
O gráfico da função afim ou da função do primeiro grau é uma reta. Então vamos lá. Quando o nosso x é menos 2, menos 1, menos 2. Está aqui. Quando o x é menos 2, o y também é menos 2. Menos 1 e aqui, menos 2. Então vai sair aqui, ó. Quando o x é menos 2, o y também é menos 2. Então tá aqui o primeiro ponto. Vou marcar aqui o primeiro ponto, certo? Quando o x é menos 1, tá aqui, o y é 1. Então o y é 1, tá aqui, ó. Quando o x é menos 1, o y é 1. X é menos 1. Pera aí, tá embolado aqui. Quando o x é menos 1, o y é 1 positivo. Então vou marcar aqui, 1 no y positivo. Quando o x é menos 1, o y é 1. Tá aqui o outro ponto, ponto grande. Quando o nosso x é 0, que é aqui no meio, o nosso par ordenado y é 4. Então nós não marcamos aqui no meio, vamos marcar no eixo do y. 1, 2, 3, 4. 4 positivo, certo? 1, 2, 3, 4. Tá aqui. Então quando o nosso x é 0, o y é 4. Olha que interessante. Aqui é o ponto onde vai cortar a reta. O 4 é o quê? Coeficiente linear, tá vendo? O coeficiente b aqui, ele é o ponto onde a nossa reta corta o eixo do y, certo? Agora vamos aumentar esse gráfico aqui. Vamos aumentar aqui porque ele vai subir mais, né? Então vamos lá. Vamos subir aqui que ele vai até 10, ó. O y vai até 10. Então 4, vamos pôr até aqui. Y, certo? Agora quando o nosso x é 1 positivo, tá aqui. Vamos marcar aqui, ó. Quando o nosso x é 1 positivo, quando o nosso x é 1, o y é 7. Então vai sair daqui do 1 e vai até no 7. 4, 5, 6, 7. Tá aqui. Quando o x é 1, o nosso y é 7. Certo? Estamos traçando o caminho da nossa reta crescente. E quando o nosso x é 2, o par ordenado, que é o y, o g de x, vai ser 10. Então vamos marcar aqui. Quando o x é 2, vamos marcar aqui nesse ponto. O par ordenado é 10. 7, 8, 9, 10. Vou colocar aqui. Quando o x é 2, ó, o y é 10. Está aqui. Esse é o gráfico da nossa função. Os pares ordenados. Atribuímos valores para o x para encontrar o g de x, que é o y, seu par ordenado. Traçamos o caminho da reta e aqui é onde vai passar a nossa reta, certo? Aqui. Vai passar em cima dos pontos. Claro que tem que ficar perfeito na régua, né? Ela vai vir de lá aqui, ó. Vai cortar o eixo do y aqui. Esse menos 1 tem que estar mais para cá e esse 1 mais para cima. Para ficar perfeito, né, professor? É aqui. Então, ó, o caminho dela aqui, ó. Vai vir traçando aqui, ó. Tá vendo? A reta crescente. Essa mesma reta aqui, que pegou os pares ordenados, tá parecendo inclinada, mas é reta. Essa reta aqui nós podemos pegar a nossa função 3x mais 4 e igualar a zero. Igualando a zero nós vamos encontrar o valor do x. 3x é igual, pega o 4 que é positivo, equação do primeiro grau, passa para lá, fica negativo. Menos 4. Então nós, na verdade, tiramos esse 4 daqui, né? Subtraímos mais 4 de um lado e do outro. Pegamos o 4, passou para lá, ficou negativo. X é igual a menos 4 dividido por 3. Menos com mais é menos. E o x vai ser igual a menos 4 sobre 3. Vai dar 1,33333. 1,3333 até infinito. Então esse 1,333 que é negativo, se aqui é menos 1, ele está bem aqui assim, ó. Menos 1 ele está antes, certo? Ele está depois, ó, menos 1. Antes de chegar no menos 2, menos 1,5. Aqui onde a reta está passando aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é menos 1,333. Menos 1,333. Esse ponto. E o outro ponto é o coeficiente B. Coeficiente linear. Tá vendo? Dois pontos também. Dá para traçar a reta. Fica no mesmo formato. A reta fica no mesmo formato. Observe. Vou fazer aqui. Entender melhor, hein? Sem atribuir valores para o x, se nós encontramos que o nosso x foi menos 1,3333, fazendo o plano cartesiano,
ele irá passar nesse ponto. Aqui é o eixo do x, aqui é o eixo do y. Aqui é 0, menos 1, menos 1,33 vai estar entre, ó, menos 2, aqui é menos 1,5, vai estar aqui, mais ou menos aqui, menos 1,333, certo? Nesse ponto aqui é a raiz que nós encontramos do x. E o par ordenado, que é o coeficiente linear, que é o b, onde a reta corta o eixo do x, do y, onde a reta corta o eixo do y, é 4 positivo no y. 1, 2, 3, 4. Marca outro ponto. E aí pode também fazer o gráfico assim da nossa função, certo? Crescente. Tá aí a nossa reta crescente. Por que a nossa reta é crescente? Porque o A é maior que 0. Beleza? Agora vamos fazer uma que o A é menor que 0, ou seja, decrescente. Beleza? Vem comigo, só o tempo de apagar o quadro. Vem comigo, pessoal. Agora nós temos uma função que ela é escrita no formato h de x é igual a menos 2x mais 1. O A, coeficiente angular, negativo. O B, coeficiente linear, 1 positivo. Se o A é negativo, então o A é menor que 0. Vamos ter uma reta decrescente, certo? Atribuímos alguns valores para o x para encontrar o h de x, que é o seu par ordenado. Aqui na mesma função, menos 2x mais 1. Então vamos pegar o primeiro valor do x, que é menos 2, certo? Então vamos pegar menos 2 que multiplica o valor do x. Menos 2 mais 1. Menos vezes menos é mais, positivo. 2 vezes 2 é 4. Mais 1 vai dar 5. Então quando meu x é menos 2, o par ordenado h de x, que é o y, é 5 positivo. Próximo, certo? E assim por diante. Quando o x é menos 1, menos 2 multiplicado por menos 1 mais 1. Menos com menos é mais. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Então, quando o nosso x é menos 1, o h de x, que é o y, é 3 positivo. Quando o nosso x é 0, quanto vai ser o h de x, que é o y, seu par ordenado? Vamos pegar a função. Menos 2 multiplicado por 0, mais 1. Todo número multiplicado por 0 é 0. Acabou. Sobrou o quê? 1 positivo. Então, quando o nosso x é 0, o h de x, que é o y, é 1 positivo. 5, 3 e 1 até agora. Próximo, quando o nosso x é 1, qual vai ser o h de x, que é o par ordenado? Vamos lá. Menos 2, a mesma função, menos 2, vai multiplicar o valor do x, que é 1. Menos 2 vezes 1, mais 1. Menos com mais é menos. 2 vezes 1 é 2. Mais 1. Subtrai e conserva o sinal do maior. Vai dar menos 1. 2 tira 1 é 1. Conserva o sinal do maior, ó. Menos 1. Então, quando o x é 1, o y, que é o h de x, é menos 1, negativo. E o último, quando o x é 2, a mesma função. Menos 2 multiplicado por x, que agora é 2. Menos 2 vezes 2, mais 1. Menos com mais é menos. 2 vezes 2 é 4, mais 1. Subtrai e conserva o maior. 4 tira 1 é 3. Conserva o maior, menos 3. Quando o x é 2, o h de x, que é o y, é menos 3. Agora vamos fazer o gráfico aqui do lado, para nós entender a reta decrescente. E depois vamos fazer também encontrando a raiz, que é o valor do x. Certo? Então nós temos aqui, ó. Vamos lá, fazer um plano cartesiano aqui pequeno, mas vai dar certo. Ó, plano cartesiano aqui, o x, aqui o y. Quando o x é menos 2, menos 1, menos 2. Qual que é o par ordenado? Quando o x é menos 2, o y é 5 positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai sair daqui e vai encontrar o par ordenado. Tá aqui o primeiro ponto, certo? Quando o x é menos 1, menos 1 tá aqui. O par ordenado é 3, h de x, que é o y. 1, 2, 3, está aqui. Vamos marcar sempre saindo do x para o y. Está aqui o outro ponto. E quando o nosso x é 0, aqui no meio, o par ordenado é 1 positivo. Está aqui, 1 positivo. Vamos ver se está na reta aqui, né? Aqui. É 1 positivo. Quando o x é 0, o nosso par ordenado é 1. Positivo.
E quando o x é 1 positivo, aqui nesse ponto, o par ordenado h de x, que é o y, é menos 1. Então tá aqui embaixo, menos 1. Certo? Sai do 1 e vai até no menos 1. Então vai ficar aqui. Certo? Quando o x é 1, o y é menos 1. E por último, quando o x é 2, o par ordenado é menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Tá aqui também. Vai sair daqui e vai até aqui. Tá aqui o ponto e a reta decrescente está formada aqui. Não está 100%, mas é aqui a nossa reta decrescente, certo? A reta decrescente é essa aí porque o A é menor que zero. Atribuímos valores para o x para encontrar o par ordenado, que é o h de x, que é o y. Outra forma de fazer o gráfico, lembrando que o coeficiente linear, o b, ele corta o eixo do y neste ponto. Então, aqui deve ser o ponto 1. Aqui 2, aqui 3. Então, aqui tem que ser o ponto 1. Certo? E agora atribuindo, sem atribuir valores para o x. Achando a raiz, encontrando o valor do x, que é a nossa raiz. A raiz da nossa função do primeiro grau é o valor do x, é a solução. Encontrando o valor do x também dá para desenhar o gráfico. Certo? Vem comigo. Então, nós temos aqui, ó, menos 2x mais 1 igual a 0. Para nós encontrarmos o valor do x. Então, menos 2x é igual. O 1 é positivo, passou para lá, ficou negativo. Menos 2x igual a menos 1. X é igual a menos 1 dividido por menos 2. X vai ser igual, menos com menos é mais. 1 sobre 2 é 0,5, certo? Vamos pegar esse valor, 0,5, para nós desenharmos aqui no gráfico. Então, nós vamos ter aqui no eixo do y e aqui o eixo do x. Pequeno, mas vai dar para entender. O valor do x é 0,5. Então, se aqui é menos 1, aqui menos 2, aqui é 1 positivo, vou pôr mais para cá. Se aqui é 1 positivo, 0,5 está antes do 1, certo? Então, aqui, 0,5. Nesse ponto aqui, tá vendo? Ó? Mesmo ponto. É onde vai cortar a reta do nosso gráfico, vai cortar o eixo do x. E qual outro ponto no eixo do y? Coeficiente linear, que é mais 1. Vamos marcar aqui, 1 positivo. Está aqui, mesmo ponto. 2 pontos nós conseguimos traçar a reta no nosso gráfico. Olha que maravilha. Ó, mesma coisa que atribuir valores. Não quero atribuir valores, professor, demora demais. Acha o valor do x. Primeiro, pega a função igual a 0. Achou o valor do x. Marca aqui no eixo do x, no plano cartesiano, onde a reta vai cortar este ponto. E automaticamente o coeficiente linear, que é o b, ele é o eixo do y, onde a reta corta. Certinho? Que é neste ponto, que é 1. Beleza? Se você gostou dessa e de tantas outras aulas, se inscreva no canal do Prof. Lucas Matemática Fire, se ainda não é inscrito. E ative o sininho para receber todas as notificações das nossas aulas. Forte abraço, meu querido aluno, e até a próxima aula. Dúvidas, deixe no comentário sobre gráficos da função afim.